Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, né, da editora Zahara. A modernidade imediata é leve, líquida, fluida e infinitamente mais dinâmica que a modernidade sólida que suplantou. A passagem de uma a outra acarretou profundas mudanças em todos os aspectos da vida humana. Zygmunt Bauman cumpre aqui sua missão de sociólogo, esclarecendo como se deu essa transição e nos auxiliando a repensar os conceitos e esquemas cognitivos usados para descrever a experiência individual humana e sua história conjunta. Esta modernidade líquida complementa e conclui a análise realizada pelo autor em Globalização, as consequências humanas e Em Busca da Política. Juntos, esses três volumes formam uma análise brilhante das condições cambiantes da vida social e política atual. Seria imprudente negar ou mesmo subestimar a profunda mudança que o advento da modernidade fluida produziu na condição humana. Partindo desse princípio, o sociólogo Zygmunt Bauman, um dos mais originais pensadores da atualidade, examina aqui como se deu a passagem da modernidade pesada e sólida para uma modernidade leve e líquida, infinitamente mais dinâmica. Essa transição afetou os mais variados aspectos de nossa vida e a função da sociologia, segundo Bauman, é despertar a autoconsciência, a compreensão e a responsabilidade individuais, a fim de promover a autonomia e a liberdade. Em outras palavras, explicitar os termos dessa nova modernidade, permitindo-nos entender como o mundo funciona, para que possamos nele operar. É a essa tarefa que se dedica este livro. Analisando 5 conceitos básicos que organizam a vida humana compartilhada, emancipação, individualidade, tempo, espaço, trabalho e comunidade, Bauman traça suas sucessivas formas e mudanças de significado. Modernidade líquida complementa e conclui a análise realizada pelo autor em 2 livros anteriores, já falamos disso. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, iniciou sua carreira na Universidade de Varsóvia, onde ocupou a cátedra de Sociologia Geral. Teve artigos e livros censurados e em 1968 foi afastado da universidade. Logo em seguida emigrou da Polônia, reconstruindo sua carreira no Canadá, nos Estados Unidos e na Austrália, até chegar à Grã-Bretanha, onde em 1971 se tornou professor titular de Sociologia da Universidade de Leeds, cargo que ocupou por 20 anos. Responsável por uma prodigiosa produção intelectual, recebeu os prêmios Amalfi em 1989, por sua obra Modernidade e Holocausto, e Adorno, em 1998, pelo conjunto de sua obra. Atualmente é professor emérito das universidades de Leeds e de Varsóvia. O autor tem mais de 30 livros publicados por esta editora, dos quais destacam-se Amor Líquido, Comunidade, Globalização, As Consequências Humanas, Identidade, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Vida Líquida e Medo Líquido. Vamos ver um pouquinho então dessa obra, Modernidade Líquida é sobre emancipação e as casualidades e a sorte cambiantes da crítica, A resposta do segundo tipo nasce, em última análise, do horror visceral hobbesiano ao homem à solta. Derivam sua credibilidade da suposição de que um ser humano dispensado das imitações sociais coercitivas, ou nunca submetido a elas, é uma besta e não um indivíduo livre. O horror que ele gera vem de outra suposição, a de que a falta de limites eficaz faz a vida detestável, brutal e curta, e assim qualquer coisa menos feliz. A mesma visão hobbesiana foi desenvolvida por Émile Durkheim, numa filosofia social compreensiva, de acordo com a qual é a norma, medida pela média ou pelo mais comum, e apoiada em duras sanções punitivas, que verdadeiramente liberta os pseudo-humanos da mais horrenda e temível das escravidões. O tipo de escravidão que não se esconde em nenhuma pressão externa, mas dentro, na natureza pré-social ou associal do homem. A coerção social é, nessa filosofia, a força emancipadora e a única esperança de liberdade a que o humano pode razoavelmente aspirar. O indivíduo se submete à sociedade e essa submissão é a condição de sua libertação. Para o homem, a liberdade consiste em não estar sujeito às forças físicas cegas. Ele chega a isso opondo-lhe a grande e inteligente força da sociedade, sob cuja proteção se abriga. Ao colocar-se sob as asas da sociedade, ele se torna até certo ponto dependente dela. Mas é uma dependência libertadora? Não há nisso contradição, segundo Émile Durkheim. Não só não há contradição entre dependência e libertação, não há outro caminho para buscar a libertação senão submeter-se à sociedade e seguir suas normas. A liberdade não pode ser ganha contra a sociedade.
O resultado da rebelião contra as normas, mesmo que os rebelados não tenham se tornado bestas de uma vez por todas e, portanto, perdido a capacidade de julgar sua própria condição, é uma agonia perpétua de indecisão ligada a um estado de incerteza sobre as intenções e movimentos dos outros ao redor, o que faz da vida um inferno. Padrões e rotinas impostos por pressões sociais condensadas poupam essa agonia aos homens. Graças à monotonia, regularidade e modos de conduta recomendados, para os quais foram treinados e a que podem ser obrigados, os homens sabem como proceder na maior parte do tempo e raramente se encontram em situações sem sinalização. Aquelas situações em que as decisões devem ser tomadas com a própria responsabilidade e sem o conhecimento tranquilizante de suas consequências, fazendo com que cada movimento seja impregnado de riscos difíceis de calcular. A ausência ou a mera falta de clareza das normas anomia é o pior que pode acontecer às pessoas em sua luta para dar conta dos afazeres da vida. As normas capacitam tanto quanto incapacitam. A anomia anuncia a pura e simples incapacitação. Uma vez que as tropas da regulamentação normativa abandonam o campo de batalha da vida, sobram apenas a dúvida e o medo. Quando, como notavelmente formulado por Erich Fromm, cada indivíduo deve ir em frente e tentar sua sorte, quando ele tem que nadar ou afundar, a busca compulsiva da certeza se instala, começa a desaparecer busca por soluções capazes de eliminar a consciência da dúvida. O que quer que prometa assumir a responsabilidade para a certeza é bem-vindo. A rotina pode apequenar, mas ela também pode proteger. É o que diz Richard Sennett, para então lembrar seus leitores da velha controvérsia entre Adam Smith e Denis Diderot. Enquanto Smith advertia contra os efeitos degradantes e estupefacientes da rotina de trabalho, Diderot não acreditava que o trabalho rotineiro é degradante. O maior herdeiro moderno de Diderot é o sociólogo Anthony Giddens. Ele tentou manter viva a percepção diderotiana, apontando para o valor primário do hábito, tanto para as práticas sociais quanto para a autocompreensão. A proposta do próprio Sennett é direta. Imaginar uma vida de impulsos momentâneos, de ações de curto prazo, destituída de rotinas sustentáveis, uma vida sem hábitos, é imaginar de fato uma existência sem sentido. A vida ainda não atingiu os extremos que a fariam sem sentido, mas muito dano foi causado e todas as futuras ferramentas da certeza, inclusive as novíssimas rotinas, que provavelmente não durarão o suficiente para se tornarem hábitos, não poderão ser mais que muletas, artifícios do engenho humano, que só parecem a coisa em si se nos abstivermos de examiná-las muito de perto. Toda certeza alcançada depois do pecado original de desmantelar o mundo cotidiano cheio de rotina e vazio de reflexão terá que ser uma certeza manufaturada, uma certeza escancarada e desavergonhadamente fabricada, sobrecarregada com toda a vulnerabilidade inata das decisões tomadas por humanos. De fato, como insistem Deleuze e Guattari, não acreditamos mais no mito da existência de fragmentos que, como peças de uma antiga estátua, estão meramente esperando que apareça o último caco para que todas possam ser colocadas ou coladas novamente para criar uma unidade que é precisamente a mesma que a unidade original. Não mais acreditamos numa totalidade primordial que existiu uma vez, nem numa totalidade final que espera por nós numa data futura. O que foi separado não pode ser colado novamente. Abandonai toda esperança de totalidade, tanto futura como passada. Vós que entrais no mundo da modernidade fluida. Chegou o tempo de anunciar, como fez recentemente Alan Turing, o fim da definição do ser humano como um ser social definido por seu lugar na sociedade que determina seu comportamento e ações. Em seu lugar, o princípio da combinação da definição estratégica da ação social que não é orientada por normas sociais e a defesa por todos os atores sociais de sua especificidade cultural e psicológica pode ser encontrado dentro do indivíduo e não mais em instituições sociais ou em princípios universais. A suposição tácita que apoia uma tomada de posição tão radical é que a liberdade concebível e possível de alcançar já foi atingida. Nada resta a fazer senão limpar os poucos cantos restantes e preencher os poucos lugares vazios. Trabalho que será completado em pouco tempo. Os homens e as mulheres são inteira e verdadeiramente livres e assim a agenda da libertação está praticamente esgotada. O protesto de Marquise e a nostalgia comunitária da comunidade perdida podem ser manifestações de valores mutuamente opostos, mas são igualmente anacrônicos. Nem o reenraizar dos desenraizados, nem o despertar do povo para a tarefa não realizada da libertação estão nas cartas. A perplexidade de Marquise está ultrapassada, pois o indivíduo já ganhou toda a liberdade com que poderia sonhar e que seria razoável esperar.
As instituições sociais estão mais que dispostas a deixar à iniciativa individual o cuidado com as definições de identidades e os princípios universais contra os quais se rebelar estão em falta. Quanto ao sonho comunitário de reacomodar os desacomodados, nada pode mudar o fato de que o que está disponível para reacomodação são somente camas de motel, sacos de dormir e divãs de analistas, e que de agora em diante as comunidades, mais postuladas que imaginadas, podem ser apenas artefatos efêmeros da peça da individualidade em curso, e não mais as forças determinantes e definidoras das identidades. As causalidades e a sorte cambiantes da crítica, né? O que está errado com a sociedade em que vivemos, disse Cornelius Castoriadis, é que ela deixou de se questionar. É um tipo de sociedade que não mais reconhece qualquer alternativa para si mesma e, portanto, sente-se absolvida do dever de examinar, demonstrar, justificar e que dirá provar a validade de suas suposições tácitas e declaradas. Isso não significa, entretanto, que nossa sociedade tenha suprimido ou venha suprimir o pensamento crítico como tal. Ela não deixou seus membros reticentes e menos ainda temerosos em lhe dar voz. Ao contrário, nossa sociedade, uma sociedade de indivíduos livres, fez da crítica da realidade, da insatisfação com o que está aí, da expressão dessa insatisfação, uma parte inevitável e obrigatória dos afazeres da vida de cada um de seus membros. Como Anthony Giddens nos lembra, estamos hoje engajados na política vida. Somos seres reflexivos, que olhamos de perto cada momento que fazemos, que estamos raramente satisfeitos com os seus resultados e sempre prontos a corrigi-los. De alguma maneira, no entanto, essa reflexão não vai longe o suficiente para alcançar os complexos mecanismos que conectam nossos movimentos com seus resultados e os determinam, e menos ainda as condições que mantêm esses mecanismos em operação. Somos talvez mais predispostos à crítica, mais assertivos e intransigentes em nossas críticas que nossos ancestrais em sua vida cotidiana, mas nossa crítica é, por assim dizer, desdentada, incapaz de afetar a agenda estabelecida para as nossas escolhas na política vida. A liberdade sem precedentes que nossa sociedade oferece a seus membros chegou, como há tempo nos advertia Léo Strauss, e com ela também uma impotência sem precedentes. Que obra, hein? Puta que o pariu. Que trecho. Muito bom. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e no que você achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos 900 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que, hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, e até a próxima.